Olá, bem-vindos a todos. É um prazer estar aqui com a Yael Steiner para a gente conversar um pouquinho sobre cinema, sobre inovação, sobre diversidade. Me apresentando primeiro, eu sou Bettina Greisser, eu sou sócia da WIRI, que é uma agência de impacto positivo, e nós fazemos projetos transformadores que buscam sempre trazer um resultado para a sociedade, ao mesmo tempo que agrega valor para o negócio dos clientes. Temos falado bastante sobre diversidade, é uma pauta que sempre foi importante, mas ganhou relevância aí nos últimos tempos. E aí eu fui convidada aí para esse bate-papo com essa mulher incrível, que eu tenho muita alegria de ser minha amiga, que é a Yael Steiner. Yael, ela é produtora cultural, ela é cineasta, mãe de crianças incríveis e é dessas que está sempre fazendo coisas que dá vontade da gente saber bastante, que hoje ela vai contar para a gente sobre uma iniciativa muito bacana do eChannel, que é um canal específico de mulheres na América Latina de streaming. Tá? Yael, gostaria muito que você se apresentasse aí para quem está nos escutando. Bom, obrigada, Fest Campus, obrigada, B, obrigada, Fernanda, a equipe. É sempre um prazer a gente poder inspirar e ser canal, né? E como a gente estava comentando há pouco, somos todos contadores de histórias, né? Eu me considero hoje uma contadora de histórias. Eu tenho em mim a América Latina, porque eu sou uruguaia, por incrível que pareça, e abro a tecla SAP assim, rapidamente, mas minha alma não fala português, mas eu moro há 40 anos no Brasil. Então, esse vínculo como contadora de histórias, esses mundos, né, permitem a gente trazer inspiração, diversidade e abrir as vozes da América Latina, principalmente a partir do zeitgeist do feminino, que é o que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco sobre o eChannel. Voltando um pouco, antes, né, de por que nasceu o eChannel, a minha história, eu sou empreendedora cultural, mas já há alguns anos, depois de ser presidente do Centro da Cultura Judaica, eu voltei para o cinemão, né? Mas eu voltei como showrunner. Showrunner ainda é um lugar que o brasileiro ainda não é muito comum você falar que tem os showrunners, porque ainda está muito segmentado. Mas, na verdade, como todos somos contadores de histórias, dentro dessa narrativa sempre tem alguém que tem uma ideia original, que às vezes também tem um braço de produção, e esse é o caso de fazer as coisas acontecerem, né? Porque o objetivo final hoje é você poder contar essas histórias de diversas maneiras, em diversos formatos, e hoje todos somos... quantas telas a gente não tem o dia todo, né? A gente anda com telas, somos telas ambulantes, né? Então, assim, você quer que eu já parta para o eChannel ou você quer me fazer alguma pergunta? Não, eu quero só fazendo aí uma introdução, mas eu achei super interessante esse seu ponto, né? Dessa questão do vídeo, que eu acho que cada vez mais a comunicação através de vídeos ela passa a ser uma comunicação mais hegemônica, né? Esses vídeos todos. E, obviamente, essa relevância da questão feminina, que eu queria colocar aí um pouco, que quando a gente fala de diversidade no cinema, eu fui atrás dos dados, né? Olhar um pouquinho como que é e o que a gente vê aí de uma disparidade incrível. Eu fiquei realmente chocada, assim, de ver como existem poucas mulheres, principalmente nos cargos de direção. E outra coisa que me chamou muita atenção, roteirista e assistente de direção de fotografia. Né? Então, por mais que a gente veja assim, a presença das mulheres no cinema, aí nessa questão da produção executiva, que eu acho que sim, temos muitas mulheres na indústria, mas o que tem me provocado um pouquinho é o quanto que a presença das mulheres nesses cargos de direção vai influenciar no conteúdo que está sendo criado. Né? Então, que não é só essa participação, mas como é importante e por que temos a importância de ter um canal dedicado a mulheres, né? Que às vezes, quando a gente fala dessas ações afirmativas mais propositais, elas me parecem um pouco excessivas, mas será que precisava mesmo?
Então, eu acho que, tendo em vista essa discrepância que existe ainda, eu queria que você contasse, então, para a gente, explica para a gente o que é esse WeChannel e qual que é a importância disso nesse cenário atual de, digamos, desigualdade de gêneros. Então, eu te escutando, até para tentar, eu faço parte de diversos grupos latino-americanos de cinema no mundo e audiovisual. Sim, concordo que temos pouca representatividade. Por exemplo, você foi para o Oscar, realmente já é o segundo ano que uma mulher ganha direção. No entanto, eu vou agora para Cannes, Festival de Cannes, e não tem um representante latino, tá? Não só brasileiro, não tem representatividade latina e não tem mulheres, né? Historicamente, na minha época, quando eu fiz cinema, a questão da direção de fotografia, câmera, por exemplo, ainda era uma questão que eu consigo explicar tecnicamente, porque aquelas câmeras eram muito pesadas, era mais complexo de você ter mulheres por trás das câmeras, né? Porque uma diretora de fotografia, normalmente, ela tinha que carregar aquela BL, aquela câmera. Hoje não temos mais esse problema. Mas eu queria trazer um pouco a reflexão desse universo, não do ponto de vista do gênero, tá? Mas do ponto de vista de como um zeitgeist, um observatório do mundo a partir do feminino, que é o WeChannel, em diversos formatos, pode aportar para o mundo. Tá? Eu acho que é nesse lugar de reverberar vozes, amplificar vozes, ser canal de vozes e narrativas, né? E que, obviamente, a mulher, ou, vou dar um exemplo, homens que têm esse olhar feminino nas suas narrativas, tem inúmeros, que a gente tem, inclusive, no nosso WeChannel, de Domingos de Oliveira, por exemplo, enfim, tem vários. E trazer essa composição do latino. Então, o WeChannel, na verdade, ele surge... Eu brinco que nessas telas a gente fala um pouco de fuck up. Num dos meus fuck ups. O que é o fuck up, né? O fuck up é assim, a gente precisa começar e acho que o feminino tem isso, né? A empatizar, e a questão da sororidade via a vulnerabilidade. Né? Quando o homem, durante muitos séculos, ele se blindou, né? A partir dos cargos de poder, da centralização no mercado de trabalho, nas empresas, nos cargos de liderança. E hoje a gente sabe que para você liderar equipes, você precisa inspirar, gerar empatia, ser canal, né? Não tem mais essas portas fechadas que tinham aí antigamente. E isso o feminino traz, são valores, né, de colaboração, de inovação, né? São muito valores femininos. Dentro disso, eu brinco que, assim, hoje você vê nas redes, as pessoas estão sempre mostrando sucesso, a maioria, né? E depois você nunca teve tanta solidão, não solitude, solidão, depressão, né? Aquelas pessoas que vivem anorexia, principalmente no ponto de vista das mulheres. E eu acho que quando a gente se expõe a partir da vulnerabilidade, e esses fuck-ups fazem a gente realmente encontrar caminhos inovadores, alternativos, principalmente maneiras diferentes de contar histórias. Por conta disso, eu conheci a Teresa num desses fuck-ups. Eu fui a Portugal por uma coisa, eu nunca tinha ido a Portugal, enfim, engraçado, né? Fiz muita coisa na Espanha, em Paris, de cinema, inclusive, mas acho que pelo meu lado uruguaio, nunca tinha ido. Me encantei por Portugal, fui convidada para fazer um projeto separado, tinha que ir ao Porto. Acabei me perdendo em Tomar, uma cidade inacreditável medieval em Portugal, e me inspirou para escrever a série que eu estou indo agora, inclusive, que a gente vai a Tomar de novo, chama As Bruxas de Tomar. E no meio do caminho, eu sou amiga do Richard Zimbler. Richard Zimbler é um homem desses tempos, dos Zeitgeist, por exemplo, dessas vozes femininas. Ele é autor best-seller, um dos livros que ele escreveu é O Último Cabalista de Lisboa, e a Teresa tinha estado com ele em Los Angeles, estava desenvolvendo um projeto inspirado num livro dele, que chama Teresa Island, e quando eu estava almoçando com ele, ele falou para mim, você precisa conhecer a Teresa. Bom, eu demorei 2 anos para conhecer a Teresa, porque a Teresa estava em Los Angeles, ela tinha acabado de sair da Globo, eu estava enlouquecida, quando a gente se conheceu, foi um momento onde havia um desafio para mim, que era o seguinte, por conta desse projeto separado, eu conheci um parceiro, que é o Randall Green, que é o nosso sócio no WeChannel, que é uma figura também desse observatório a partir do feminino, é uma pessoa que trabalhou muitos anos com streams, a Amazon, no mercado americano, e que tinha essa tecnologia de canais
inclusive no mercado americano e para o México, por exemplo. Então, por conta disso, para mim sempre me impactou, a partir desses 40 anos que eu moro no Brasil, eu estudei cinema no Brasil, tudo que eu trabalhei, eu trabalho com o Uruguai, mas eu sempre a partir do Brasil, né? Me impactava que a gente não lia muito, né? Que os roteiros, por exemplo, a hora que você vai pegar histórias, que hoje é o foco, né? As narrativas dessas histórias, voltando à questão dos contadores de histórias. Essas narrativas, elas tinham poucas referências mundiais, universais. A gente fala muito do DNA local, né? Think local, né? Mais act global. Mas quanto mais local, mais humano, mais unicidade, mais sororidade, mais empatia. E o brasileiro, por questões de sempre ter se inspirado na dramaturgia da televisão, de as pessoas quererem muito ser diretores, né? Sair de uma faculdade de cinema sendo diretor, talvez hoje tem mais inspiração e mais mercado para isso, né? Mas a gente tinha uma dificuldade de roteiros. E me impactava isso, né? Aí eu criei, alguns anos atrás, um projeto chamado Núcleos Criativos Latino-Americanos, que a gente participou de mostras de várias arenas inspiradoras, que era para trazer essa transversalidade da literatura e do audiovisual. E aí, conversando com o Randy, ele falou: Yael, eu quero pensar em um canal do feminino, ou seja, essas vozes latinas, como que a gente faz para reverberar, amplificar para todo o mercado americano e para todo o mercado, neste momento a gente está fazendo para todo o mercado americano, mercado latino-americano e, eu brinco, falo mercado latino-americano, incluindo Brasil e México, né? Porque a gente tem todo outro mercado incrível, né? Tem um festival em Cartagena, que a gente tem uma parceira, a Gisela, que é o FIT, que é maravilhoso, Colômbia, bom, Chile, Peru, Equador, Argentina, Uruguai. A gente tem aí países e narrativas incríveis que transcendem a língua portuguesa ou a linguagem, né? As histórias transcendem, não importa. Então... E aí, só para ficar um pouquinho mais claro, o WeChannel, então, ela é uma plataforma de streaming para dar visibilidade para as vozes das mulheres latino-americanas. O WeChannel é um observatório, plataforma. Quando você fala streaming, sim, é streaming, mas eu quero chegar nesse ponto técnico, que acho que é importante, porque nem todo mundo sabe o que é AVOD, né? Tem vários tipos de VOD, Video On Demand, né? O streaming, linear channel, eu vou contar e como se encaixa o WeChannel, mas resumindo e clarificando, o WeChannel é um observatório do mundo, uma plataforma, né? A partir dessas vozes femininas. Neste primeiro momento, nós vamos lançar, em parceria com a Samsung TV Plus, tá? Que é a grande parceira na América Latina, porque hoje ela já tem telas, né, no mundo inteiro, né, milhões de telas, e está muito focada em amplificar essas vozes. Então, você vai ligar a tua televisão Samsung e você vai ter um canal linear com 24 horas de programação AVOD. O que é AVOD? AVOD é Advertisement Video On Demand, ou seja, hoje você tem o mais conhecido como, né, as plataformas Netflix, Amazon, Disney são VOD, Video On Demand, que você paga. O nosso AVOD, ele é freemium, ou seja, você vai fazer uso, você vai estar lá e nós vamos ter os anunciantes, né? Você vai ter que assistir aí uma quantidade de anúncios. O mais conhecido é o YouTube, né? Que você assiste os anunciantes ou você paga um premium, né? Que é o AVOD, é o mais conhecido, né? Mas está crescendo exponencialmente no mundo. Então, objetivamente, em junho, entre junho e outubro, a gente estreia o WeChannel no Samsung TV Plus, que seria nesse canal linear, com uma programação de mais ou menos 90 horas, diversos formatos. Então, aí você me pergunta, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de longa-metragem, websérie, nós estamos falando de shorts, a gente está dando lugar a essas... e uma diversidade inacreditável, do trans a homens com olhares femininos, diversos formatos, e também a você ter, por exemplo, indígenas, cineastas, né, roteiristas maravilhosas, enfim, histórias que não seriam vistas em outros lugares. E o grande problema do streaming hoje em dia também é o excesso e a falta de curadoria. Eu me canso. Eu hoje, se eu quero assistir um filme, por exemplo, eu amo clássicos, né? Nós vamos ter uma série de clássicos,
né? Clássicos mesmo, Cantinflas, Fellini, Truffaut, whatever. Eu adoro clássicos. É difícil hoje você achar um canal onde você consegue assistir os clássicos. Eu sou da era do VHS, eu amava, eu tenho todos. Agora nem DVD muito eu tenho. Então, nós temos o lançamento do Linear Channel e em outubro a gente vai lançar o app, né? Não falei que nós temos várias plataformas. Então, o WeChannel, ele vai estar em todas as telas que você possa imaginar com o app, e aí a gente já vai para a produção dos We Originals, né? Que é realmente a gente fazer o nosso conteúdo. Primeiro, a gente licencia num formato revenue share, né? Então, inclusive, aqui tem uma chamada, porque a gente ainda está abertos a receber, inclusive, conteúdo, né? Porque o grande problema dessas narrativas é que, principalmente no Brasil, é você transcender as telas, porque ou você tem que pagar muito dinheiro para ser visto, né, dessa curadoria, para alguém fazer a curadoria, ou você vai estar numa mostra, ou se o streaming ou uma televisão não te comprar, é difícil você ir ao cinema. No cinema, se você fez uma mini pesquisa, bom, agora piorou muito, mas nos últimos anos, a gente fazia filmes e no máximo 10 mil pessoas assistiam 99% dos filmes brasileiros. É um absurdo num país de 200 milhões de habitantes. E hoje em dia, com as telas, isso se reverberou, mas por outro lado, não é tão fácil você competir com todas as narrativas que você tem do mundo nessas plataformas, né? Então, por isso, essa vontade de criar um espaço, de ser canal, né? De uma maneira freemium, inovadora e diversa, né? Para reverberar e amplificar essas vozes, sim, do feminino, das mulheres latino-americanas para o mundo, né? Então, nesse momento, a gente vai mercado americano, todo o mercado latino, Espanha e Portugal. Uma coisa interessante também referente a esse formato, que nos Estados Unidos já está bastante evoluído, é que a gente consegue mapear territorialmente, e é non-exclusive. Traduzindo, você tem um filme, só que você já está fechado com algum streaming ou com alguma distribuidora, mercado brasileiro ou até mercado latino. Você não pode, você tem exclusividade com eles para esse mercado. Eu segmento, e aí eu coloco o teu produto, né, a tua narrativa, posso colocar só no mercado americano, posso colocar só no mercado espanhol, eu posso maquiar só no Brasil, depende se você está fechado em outros lugares. Isso é muito interessante, né? Não sei se vocês já repararam, às vezes a gente vai sei lá, assistir algum streaming e, de repente, quando eu estou no Uruguai, eu consigo assistir certas coisas argentinas e latinas. E aqui eu não consigo. Ele me muda, né, territorialmente. Porque tem a ver com os direitos, né? Isso é incrível, né? Ou seja, uma oportunidade de dar acesso a muita gente que quer ver aí a produção latino-americana e que não tem acesso também, né? Então, acho que esse ganha-ganha que é super bacana, né? De você, quem tem a produção do conteúdo e quem sabe que tem um conteúdo super rico sendo produzido por aqui, consegue ter a visibilidade e, por outro lado, olha, tem essa questão de ser gratuito, né? Acho que essas novas formas de monetização da exibição do audiovisual são bem interessantes, porque, por um lado, o streaming ele é livre de propaganda, que é uma sensação muito boa para quem está assistindo, por outro lado, ele acaba tendo um custo que, por vezes, não possibilita a gente ter esse acesso, né, mais gratuito. E aí, conta para mim, você falou aí que quem tem... monetizarem, né? A ideia, porque então, tem desse revenue modelo share, de você trabalho, ganha, né? Essa era a minha pergunta. A pessoa, o produtor de conteúdo, ele tem o revenue share nessa exibição também? Como que é? Ele ganha para exibir seu conteúdo? Ele oferece gratuitamente? Como que isso funciona? Primeiro, que é nossa responsabilidade e dos nossos parceiros fazer a questão dos anúncios, né, de como os anunciantes, né, se responsabilizar por isso. Hoje tem Samsung TV Plus, mas tem a Roku, tem a Pluto, tem outras parceiras que trabalham dessa maneira, né? Até o YouTube também e outras. E também a gente compartilhar com vários times. Mas o formato de negócio, né, do business desse nosso canal é revenue share, né? Então, como funciona? Você tem a tua propriedade intelectual, você tem que deter os direitos, né? A gente faz contratos non-exclusive de 6 meses, tá?
e a cada trimestre eu te pago em cima dessa conta, que também tem uma outra vantagem, diferente de outros negócios de AVOD, que você, por exemplo, tem um material teria que ser visto até o final para você monetizar. No nosso caso, não. Como você vai estar o tempo todo num stream, por exemplo, num canal linear ou na nossa plataforma com visibilidade, e nesse nosso formato, a gente consegue, que é uma tecnologia, isso aí, vocês podem até chamar o Randy para contar, porque essa parte tecnológica até agora eu não entendi direito, tá? Mas você consegue, a cada tantos segundos, você monetiza, então você não precisa ir até o final. Então, parece, não sei dar um valor, mas parece que o negócio está crescendo exponencialmente no mundo e que vai ser legal. Então, assim, as pessoas sim vão monetizar, e isso é muito legal, porque Super, é premium, é democrático. E para quem quiser, eu acho que quem tiver conteúdo deve estar aí morrendo de vontade de saber. E a El, como que faz? Quem tem conteúdo, mulherada potente, que está aí com conteúdo bacana, como que a gente faz para mandar? E não só mulherada, Bê, de verdade, não só mulherada, de verdade, assim, a gente está fazendo uma curadoria muito do ponto de vista de um conteúdo que, óbvio que a gente não tem aquelas regras, tem que ter tal protagonista, tanta quantidade, não é essa a nossa métrica. A nossa métrica é essa narrativa, ela tem a ver com esse novo feminino, com esse novo, né, com esse zeitgeist que eu falo tanto, esse espírito do tempo, né, colaborativo, empático e tal. Então, assim, pode ser homem, pode ser, não importa o gênero, é ageless, genderless, né? A gente tem, inclusive, menores de idade, porque hoje os influenciadores, só que é um influenciador com uma curadoria diferenciada. Então, a gente tem, sim, aí abertos a quem quiser enviar ou entrar em contato com a gente, né? E a El, e como que alguém que tem aí um conteúdo incrível pode entrar em contato com vocês? Então, pode ser por e-mail, né, no mariana@wechannel.com ou teresa@wechannel.com ou yael@wechannel.com, Yael YAEL, ou pode me mandar um direct pelo Instagram, de repente, no Yael YAEL Steiner, Cine e Cultura. O Yael Steiner está escrito aqui na tela, então dá para ver, Cine e Cultura tudo junto. E a gente está super aberto, aí passa por um processo, tem algumas questões de delivery, infelizmente a gente não consegue neste momento colocar qualquer qualidade, mas hoje em dia até os celulares têm alta, né, high definition, é só realmente de conteúdos antigos que tem às vezes que pagar. E a gente, inclusive, uma outra coisa bacana, a gente se responsabiliza pelas legendas, né? É nossa responsabilidade. Então, isso também é uma coisa, não tenho legenda, então a gente se responsabiliza por legendar. Muito, muito bacana. E aí a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa, mas é incrível. Cada vez que eu ouço você falar do WeChannel, eu acho que é uma plataforma que tem tudo para crescer, para prosperar e para trazer visibilidade para temas tão relevantes aí para a atualidade. Queria saber, imagino que tem gente que pode estar nos vendo, que está começando aí a carreira, alguma dica, alguma coisa para quem quer entrar neste mundo do audiovisual. Como que a gente faz para, no final, ficar tão poderosa, a mulherada fazendo essa transformação no mundo, que o mundo tanto precisa? Eu acho que a primeira coisa mais importante é ler, mas ler em diversos formatos também, consumir referências. Eu falo que o audiovisual o audiovisual é canal, mas o audiovisual ele tem a música, ele passa por todas, a música, a literatura, o teatro, é você consumir essas referências, você trocar, né? É uma troca humana, né? E o mundo está tão globalizado, mas os valores essenciais, eles são locais e eles são universais. Então, eu queria só, antes de finalizar, te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa também. Porque hoje está difícil de inspirar, né? Eu não fui ao USW, né? E eu vi, assim, fiquei muito orgulhosa, várias amigas minhas brasileiras tinham uma representatividade de um grupo feminino, né? Inspirando lá. E aí eu te pergunto, você que esteve lá, inspirou também, né? E como que você acha hoje? A gente vai ter aqui um vídeo de, no máximo, 30 minutos, eu acho que se tiver um corte aqui, vai ficar em 25 minutos. Como que você acha que
você gera empatia hoje através do audiovisual? O que te conecta quando você vai num festival que tem 300 milhões de programações e tem diferença entre como o feminino se comunica e como o masculino se comunica? Não estou falando de gênero, estou falando desse lugar, né, da narrativa. Então, contextualizando um pouco, eu tive no South by Southwest, que é a XSW, e aconteceu um momento muito interessante lá de conexão entre as mulheres brasileiras que estavam no festival. Então, eu acho que essa questão do feminino, no sentido de ser mais empático e acolhedor, eu acho que essa é a principal característica feminina que se desdobra quando a mulher está na mesa, quando a mulher está produzindo conteúdo, ou homens femininos com essa visão, né? Não acho também que seja exclusiva. Então, eu acredito muito na força de evoluirmos juntos para um futuro melhor, né? Uma coisa meio utópica mesmo, mas eu acho que é isso que a gente tem que aprender, a gente se empoderar com essa questão mais masculina, de saber se colocar nossos desejos e liberar nosso pensamento genuíno, e, por outro lado, eles aprenderem a serem mais empáticos, você ter mais troca, mais conseguir crescer junto com o outro, não em cima do outro, né? E lá no SX, eles têm uma coisa que é muito interessante, que é eles exigem, faz uma exigência, né? Quando você vai organizar um painel, então a gente organiza painel lá, você precisa ter a diversidade no painel. Tá? Então, no caso, eu fui mediadora, não conta como mediadora. Então, além da mediação, se você vai fazer um painel com 3 pessoas, você tem que ter uma pessoa, ou uma mulher, ou uma pessoa diversa, né? Então, eu acho que essas questões meio das cotas também são bem importantes, porque elas acabam forçando com que isso aconteça, porque não é natural ainda. Então, acho que é um pouco isso, dos festivais, o Fest Campus aqui abrindo um espaço para a gente falar sobre a questão da diversidade, abrindo espaço para as mulheres estarem aí, imagino, nas telas, fora das telas. Então, eu acho que é um pouco isso até que a coisa se naturalize, né? Então, só temos a ganhar com olhares diferentes. A Tereza, que é minha parceira, que ela fala muito de social changing, né, de impacto social, narrativas de impacto social, e acho que elas passam muito pelo nosso lado de se empoderar da escrita criativa e autoral, né? Quando você consome referências, por isso que eu falo tanto de consumir música, consumir literatura, né, de você compartilhar a partir dessa nossa humanidade, né, e da nossa diversidade, que é a partir daí que a gente consegue construir narrativas potentes, diversas, inovadoras. E quando a gente começou o e-channel, a gente conversou muito com uma showrunner interessante, que ela chama Lígia Vilas Boas, que ela é showrunner do Coco, A Vida é uma Festa, e ela é mexicana. E uma coisa que ela falou interessante num summit desses de inovação, ela falou o seguinte: o americano, por exemplo, ele compra narrativas latinas, mas não veicula. E quando veicula, ele quer meio que ressignificar e acaba perdendo a significância para nós. Por isso que você vê hoje a Disney contando as histórias a partir da Colômbia, a partir do... Entendeu? Para ter uma coisa universal, porém, né, com DNA local. E acho que, no caso do WeChannel, a gente tem as porteiras abertas para todo tipo de narrativa, desde que tenha essa autenticidade. É isso que acho que é importante. Muito bacana. Então, super parabéns. Acho que é cada vez mais relevante a gente trazer essa pluralidade, essa autenticidade. Acho que fica aí também os parabéns para o Fest Campus, né? As pessoas precisam consumir cultura, então você ter a cultura gratuita, acessível para as pessoas, também é uma iniciativa aí super bacana. Queria agradecer o convite, sempre um prazer falar com você, e aí eu agradecer a sua disponibilidade, faço votos que esse WeChannel bombe, que a gente consiga trazer conteúdo de qualidade de forma cada vez mais capilarizada e acessível para todos. Obrigada a vocês. O WeChannel também se chama Nosotras ou Nós, porque we de nós, né? Dessa universidade, porque somos latinos, então não adianta ficar só no americanizado, né? Então ele tem essa voz latina de nosotras, nós, né? E é super nós. Obrigada, é nós. Super obrigada, Fest Campus, super obrigada a toda a equipe, muito gostoso, e vamos consumir, então, essas referências que vocês, através do Fest Campus Cultural, estão ofertando aí de maneira democratizada. Obrigada, gente. Bom festival.
Tchau.